Então hoje seria a nossa 8ª aula, né? Mas é a 7ª, porque a primeira aula teve uma reunião aqui com vocês, né? Então nós vamos dar prosseguimento a partir da página 18. Deixa eu ver se é 18 mesmo. É a 18. Implicações práticas. Como nós estamos falando sobre interpretação de texto, nós temos que ter cautela com o uso de alegorias, ultrapassando o sentido simples, claro e evidente das Escrituras. Nós tivemos uma fase da história da teologia, principalmente a escola lá de Alexandria. Os teólogos lá, quando eles interpretavam a Bíblia, eles interpretavam de forma alegórica. Como é que se faz interpretação de forma alegórica? É você pegar os textos que são literais e ficar dando sentido alegórico. O que é uma alegoria? É você falar assim, não era bem isso que Jesus queria dizer, não. Aí pega lá aquela passagem, a parábola do banquete, né, que nós já comentamos aqui. Aí ele pega e dá uma aplicação completamente diferente do que está ali e faz uma aplicação completamente escabrosa, que não tem nada a ver. Então, a alegoria é você dar um sentido que o texto não tem, fazer uma aplicação fora completamente do contexto. Eu até dei um exemplo aqui, quando nós falamos que as parábolas, a maioria das parábolas de Jesus, a maioria, não todas, uma grande parte delas, era sempre respondendo uma pergunta. Isso quando Jesus não respondia com uma pergunta. Lembra do camarada, quem é meu próximo? Aí ele falou assim, contou a parábola todinha, no final ele vai fazer outra pergunta. Quem foi o próximo do caído? Então o camarada fez a pergunta, ele contou a parábola e ainda fez a pergunta. Deixou ele chegar à conclusão. Outra, o que devo fazer para ser salvo? Esse mesmo. Aí Jesus falou, o que diz a Escritura? Como você interpreta? Hermenêutica. Aí ele falou, doutor da lei, amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, todas as tuas forças, e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou, continua fazendo assim e está tudo bem. Ele devia ter ficado calado, né? Mas não. Aí vai perguntar, quem é meu próximo? Aí tome. Né? Então, você dar um sentido alegórico é fugir do verdadeiro sentido. Não sei se vão se lembrar, foi na primeira ou segunda aula que eu falei aqui, daquele texto da mulher com 10 dracmas, né? Aquelas 10 dracmas só tem sentido ali naquele texto, que Jesus está falando que estava comendo com um cobrador de impostos, por isso que ele colocou aquela mulher com 10 dracmas. Dracmas é moeda. E aqueles publicanos ou cobradores de impostos, a vida deles era cobrar, ganhar dinheiro. Por isso que ele usou a parábola da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma, porque tinha gente que gosta de dinheiro com ele lá. Aí eu chegar num culto de família, usar esse texto, vamos abrir aí no texto de Lucas 15, aí pega essa parte da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma e falar, tá vendo? Ela tinha 10 moedas, perdeu uma, dentro da casa dela, como hoje é culto da família, eu vou falar sobre os valores perdidos dentro de casa. Não tem nada a ver. Você entendeu? Então, isso é que você dá sentido alegórico. Ou pegar uma passagem literal mesmo, Jesus chorou. Não, esse chorou não quer dizer isso, quer dizer outra coisa, tal. Ou pegar o livro de Jonas, não é só no Novo Testamento, o Antigo também. Pegar lá o livro de Jonas, não, aquilo ali não é real. Aquilo ali está falando de uma condição humana, de uma pessoa que Deus tem uma obra a realizar na vida dela. Não quer. Esse Jonas é só uma figura, é uma alegoria, é uma parábola. Tem alguns teólogos que vão dizer também que até a história de Jó é uma alegoria. Não é, irmãos. Ezequiel vai fazer menção dele, ainda que tiver Daniel, Noé e Jó. Né? Deus só salvaria os 3. Deus fala, Daniel, Noé e Jó. Não, acho que tem uma ordem, é Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. Porque Noé assistiu à destruição
de uma geração. Daniel de uma nação. E o Jó de uma família. Né? Aí já, esse aí é hermenêutica. Tá vendo? Está lá em Ezequiel. Agora, eu dar um sentido alegórico a isso aí não tem nada a ver. Então, as implicações práticas. Ter cautela com o uso de alegorias ultrapassando o sentido simples, claro e evidente das Escrituras. Qual que foi a primeira lei da hermenêutica que eu falei para vocês mesmo? A primeira interpretação é a literal. Depois tem outra lei também da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se tem algum texto obscuro, em outro lugar eu vou ter uma explicação, ou às vezes até o mesmo autor, ele vai usar uma palavra parecida, de repente é uma palavra que eu estou tendo dúvida, se eu já sou um catedrático, né, que já consigo ler hebraico, grego, e eu quero ver na profundidade. Você quer um exemplo, como é importante você saber a língua original? É recorrente a pergunta, vem cá, o pastor Taranto. Os alunos sempre perguntam. E pode perguntar, tem que perguntar mesmo para aprender, né? Vem cá, o pastor Taranto. Aqueles dias de Gênesis, primeiro dia, segundo dia, eram dias de 24 horas? Aí nós temos que pegar a palavrinha dia lá em Gênesis, que é Ion, né? E vai ver em outros lugares na Bíblia quem foi que escreveu os 5 livros, os primeiros 5 livros. Foi Moisés. Então é meio difícil ele usar a mesma palavra para dar sentido diferente em outros livros. Então vamos ver no próprio livro de Gênesis, quando a Bíblia fala lá, dia, se era dia de 24, era dia, se é o mesmo dia que está lá em Gênesis. Você vai ver que é Ion, né? Moisés ficou 40 dias lá com Deus, 40, Ion, está lá Ion também, né? Que é o dia. Então, sim, para uma interpretação primeira, são dias de 24 horas. Porque em hebraico tem outra palavra para era. Uma era, assim, era já é, né? Uma era são milhares de anos. A Bíblia tem, no hebraico tem essa palavra que significa era, mas Deus não usa. Porque tem muita gente que diz assim, mas é impossível Deus fazer tudo num dia de 24 horas. Para começar, Deus não se limita a sol e lua, porque é sol e lua que dá o sentido de dia e noite. O sol e a lua só foram criados no 4º dia. Pronto, já começou a complicar tudo. Né? Quer ver como é que Deus complica mesmo? As plantas precisam de sol para se desenvolver. O sol foi criado no 4º dia, mas Deus criou a planta no 3º. Pronto, acabou com tudo. É que a planta não precisa de sol, ela precisa de luz, né? E a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Haja luz. Então, as plantas precisam de luz, não de sol. Sim, mas era 24 horas até onde nós sabemos, era 24 horas. E Deus é todo poderoso. O problema é que as pessoas que às vezes estão perguntando, não estou falando dos crentes, mas os incrédulos, eles fazem que é para desacreditar da palavra de Deus. Para Deus, irmão, 1000 anos e um dia é a mesma coisa. Deus não tem relógio. Fala assim, o Senhor foi ontem. O que foi ontem? Ontem? Não tem sentido ontem, amanhã. Deus, quando Ele olha a linha do tempo, Ele vê tudo. Ontem, hoje e amanhã. É uma concepção diferente. Não é o Deus, não é o tempo, cronos. Cronos, no relógio não tem cronômetro. Então, é um medidor de tempo. Cronômetro, metro é medir, né? Cronos, tempo. Cronômetro, medidor de tempo. Deus não tem cronômetro. Deus, ele vive em outra dimensão, chamada Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Né? Eu entendo até que lá, quando Jesus fala com aquele rapaz lá que se arrependeu na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, Jesus já está vendo a visão eterna, né? 1000 dias e um ano, é a mesma coisa. Mas com certeza, foi fechar os olhos e abrir e já está na eternidade com o Senhor. Então é isso que você tem que crer, né? É a mesma realidade da morte, né? A morte é assim também. É a certeza de que, como disse Paulo, morreu está com Cristo, morreu já é automático. Eu estou escrevendo outro livro, que é sobre a história da igreja, né? E eu estou lendo ali o martírio dos irmãos. E tem
são 3 Tiagos, né, que tinha lá, acompanhavam Jesus. Tem o Tiago, irmão de Jesus, tem o Tiago grande e o Tiago pequeno chamado. Eu não sei se é o Tiago grande, é um desses 2 Tiagos ali, não o irmão de Jesus. Ele foi preso, ele foi denunciado por um soldado. Isso está na história, né? E o Eusébio de Cesareia, ele escreve, ele faz menção disso no livro dele, História da Igreja. Aí, imagina só, um soldado prendeu, né, e levou ele até lá para ser martirizado. Os martírios eram as coisas mais horríveis que vocês podem imaginar, né? Desde jogar chumbo derretido em cima das partes do corpo, ou piche quente, ou amarrar ele num cavalo, rodar com o crente, o cristão, até ele ser despedaçado todinho. Botava para os cães comer, abria um buraco na barriga dele, botava comida e soltava os porcos famintos para comer a comida e as tripas dele. Então, coisa desse tipo, né? Mas aí o camarada denunciou o Tiago. E ele foi lá dar testemunho de que ele era cristão, né? Falou assim, você é cristão? Sou. Aí fez assim uma defesa da fé, mas foi tão brilhante na defesa de fé dele, que o camarada que entregou ele, falou assim, eu quero esse Jesus também. Veja, foi lá para denunciar ele, se arrependeu, chegou para o Tiago, está na história, disse assim, você me perdoa? Aí ele falou assim, a paz, meu querido, me dê um abraço. Aí abraçou e os 2 foram decapitados. Veja, então, a gente está falando de morte, né? Para eles, o morrer, irmãos, era só um dormir e abrir os olhos em outra dimensão. E é isso mesmo. A gente sai dessa vida aqui e vai para a realidade. A realidade não é essa aqui. A realidade é eterna, que nós vamos para lá. Isso aqui é uma passagem, irmão. E o camarada fica se matando aqui nesses 70, 80 anos, algum chega até 100 e pouco. Agora o pessoal está indo. Tem camarada com 80 anos fazendo academia, né? Tem uma senhorinha ali fazendo academia, aí tem que fazer mesmo. Mas aí vai acabar, como diz lá Eclesiastes, né? Vai chegar uma hora que os moedores vão ser poucos, né? A luz vai se apagar, que é os olhos, não vai mais ouvir o barulho dos pássaros, né? Como é que faz? Acho que as colunas vão se dobrar, que é os fortes, tem uma comparação que ele faz, é a coluna que vai se dobrar, não aguenta mais ficar em pé, né? E a gente vai ficando, vai ficando tudo atrofiado. É o caminho, meu irmão, é o caminho. Mas há uma esperança. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, né? Então, ter cautela para evitar o extremo de buscar somente o sentido do texto no passado, sem aplicá-lo no presente. Um erro que muitos pregadores fazem é quando pegam um texto do Antigo Testamento, só ficar lá. Você tem que trazer aplicação para cá. Não, porque o Moisés, o Davi... Aí o pessoal que foi lá para ouvir a palavra, que tinha que tomar as lambadas, não tomou, porque você não aplicou para cá. Então você tem que aplicar lá. Assim também nós, irmãos. Assim como Davi fez, aí começa a enquadrar um por um. Aí o pessoal, eita, né? Bateu. Foi o que Paulo fez lá em 1 Coríntios 10, né? Paulo vai dizer assim, isso foi escrito para exemplo nosso. Ele usa o exemplo lá da geração do deserto, o que aconteceu e ele vai trazer exatamente naquele tempo também, né? Você está levantando a mão. Não. Evitar que os pressupostos pessoais, preconceitos, possam influenciar na interpretação da Escritura. Irmão, isso aqui é perigoso. O que é isso? O que está querendo dizer isso aqui? Quando eu vou fazer uma pregação, vou preparar um sermão, não adianta falar, todos nós temos alguns preconceitos de alguma coisa. Ou é preconceito cultural, ou é preconceito racial, ou é preconceito, sei lá, de alguma coisa vai ter. Ou você tem um entendimento meio atravessado porque a tua família te ensinou assim, e não é porque a minha família me ensinou assim que é o certo. Tá? A gente tem que tomar cuidado para não levar esse preconceito na hora de fazer a mensagem. Porque senão a gente vai acabar pregando meia mensagem. De repente era para você falar alguma coisa e você fala, não vou falar porque eu entendo que não é assim. Mas quem disse o que eu entendo é o que vai influenciar aqui. Eu tenho que ver o que Deus entende. Então,
esses pressupostos são aquela bagagem cultural nossa, às vezes distorcida, que a gente leva, ou aquele óculos, né? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está com aquele óculos, com aquele entendimento nosso, tapado. Então nós temos que tirar esse óculos. Senhor, tira esse óculos, eu quero que você me dê o óculos do Espírito Santo. Aí você vai ver do jeito que Deus quer que você veja. Então cuidado para não levar os preconceitos na interpretação das Escrituras. O autor como determinante do significado. Eu falei já umas 2 aulas atrás, o significado do texto é aquele que o escritor conscientemente quis dizer ao produzir o texto. Todo texto só tem um sentido, irmão. É o que o camarada escreveu lá. Ah, mas quer dizer então que eu não posso fazer uma aplicação? Pode. Mas lembra que eu falei para vocês que quando eu extraio do texto as verdades, estou fazendo uma exegese. Essa é a certa. E quando eu coloco no texto o sentido, é a exegese. Eu posso fazer uma alteração ali no sentido de fazer uma aplicação usando um texto, mas fazendo uma outra aplicação? Pode, mas você deve avisar a igreja que você está fazendo. Assim, irmãos, o sentido desse texto aqui não é esse. Aqui está falando sobre isso, 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 mas eu quero pegar emprestado essa frase aqui. Pronto, aí você está explicando. E um bom pregador, um exegeta faz isso. Um pregador consciente, né? E honesto, porque tem muito pregador desonesto. Então você avisa antes. É importante verificar o que o autor disse em outro texto escrito, né? Em outro escrito dele. Por exemplo, você está lendo a epístola o Evangelho de Lucas. Aí você acabou de ler o Evangelho de Lucas, começou a ler Atos dos Apóstolos, que também é de Lucas. Então, é o mesmo escritor. De repente, tinha alguma coisa lá no Evangelho de Lucas que você não entendeu. Mas como é o mesmo escritor lá em Atos de Lucas, ele usou o mesmo contexto ali para falar alguma coisa. Ah, ele estava querendo dizer isso aqui, porque é o mesmo autor. Ele está falando a mesma coisa, não pode falar diferente. Então, é uma técnica também para você fazer essa interpretação, né? Devemos levar em conta os idiomas da época, aramaico, hebraico, grego. Eles possuem um significado que não pode variar. Por outro lado, o texto está limitado ao que o autor disse. Por outro lado, o texto está limitado ao que o autor disse exatamente. Por exemplo, lemos em Efésios: não vos embriagueis com vinho. Alguém poderia dizer: Paulo proíbe que nos embriaguemos com vinho, mas acho que não seria errado embriagar-se com cerveja ou usar droga. Não, eu estou dizendo aqui, é alguém que vai fazer essa interpretação, porque o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, que é a contenda. Ah, só com vinho. Ah, mas eu posso tomar minha caracuzinha, minha malzubia, minha vodka, né? Um rabo de galo. Foi específico. Não, mas Paulo falou só do vinho. Não sei. Mas os irmãos lá de Corinto iam para a ceia bêbado. Você vai ver lá em lá em 1 Coríntios 11, do versículo 20 para baixo, lá a gente só lê do 23 para frente, né? Mas uns 3 versículos antes, está dizendo que os irmãos, antes de se reunirem, já começavam a comer e beber. Quando iam para a ceia, iam bêbado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que eles não conseguiam discernir o corpo, porque estavam bêbados. Os irmãos enchiam a cara antes de ir para a ceia. Porque era uma janta, era um jantar, era uma refeição. E no meio da refeição que se fazia a ceia. Não é o modelo nosso de ceia, não era assim que eles faziam. Lembra que Jesus estava jantando. Não foi, era a última ceia, mas era uma janta. No meio da janta ele pegou o pão, partiu, deu aos discípulos, né? Falou: esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, isso no meio do jantar. E era assim que era feito também lá em Corinto, né? Nas igrejas primitivas. Esse modelo que a gente faz de passar, não está errado, tá? Não está errado. Só que era diferente, então só para vocês entenderem como é que funcionava. Ali no caso ali quando ele disse aquele que come e bebe indignamente, ali a indignidade está sobre, particularmente no texto, recai sobre a embriaguez, né? Está sendo específico o que torna eles indignos, portanto também embriaguez. A embriaguez e a responsabilidade, né? Aquele que come e bebe indignamente, come
e bebe para a sua própria condenação, não discernindo. Porque a embriaguez não discerne. O que ele está fazendo ali? Apesar que tem muito crente que não bebe, mas que está na ceia e não discerne o que está fazendo ali, né? Está tomando ceia... Está no contexto de cima, né? Hã? O discernimento então está no contexto de cima. Está no contexto. Mas o discernimento aí não é só embriaguez, não. A gente, quando está tomando a ceia, se eu estou em pecado, se eu estou em falta, eu posso não estar em falta nem com alguém, vamos dizer assim, uma coisa grave que não me impediria até tomar ceia. Mas uma desavença ali com o irmão, antes de tomar ceia, vai lá e pede perdão, meu irmão. Esse tempo atrás teve um problema lá, eu vi lá, num certo lugar aí, por causa de uma cadeira, irmão, de obreiro. Acho que o obreiro lá achava que era a cadeira do Maracanã, numerada, né? Esse negócio de marcar a cadeira com Bíblia também, você tira, aí já... Esses desconfortozinhos. E às vezes o irmão fica de biquinho 2, 3 anos por causa disso. Fui sentar, tirou minha Bíblia. Aí fica aquela maguinha, aquela coisa. Então, irmãos, não é mais tempo para isso, né? Não é mais tempo. E a gente não tem mais idade para isso, né? Isso é coisa que para nós não afeta mais. Mas pior que tem uns crentes antigos aí, irmão, que dá aula igual eu estou dando aqui, é marrentinho ainda. Então está precisando ser tratado. Então nós temos que discernir o que a gente está fazendo. O texto como determinante do significado. Alguns eruditos afirmam que o significado tem autonomia semântica, sendo completamente independente do que o autor quis comunicar. Quando escreveu. De acordo com esse ponto de vista, quando um determinado escrito se torna literatura, as regras normais de comunicação não mais se aplicam. Transformou-se em texto literário. Então alguns defendem a ideia de que quando alguém escreve alguma coisa, ele pode mudar o sentido em outro momento, né? Não, irmãos. Com relação à Bíblia, não. Jamais. O texto só tem sentido naquele lugar e só tem o sentido que o autor quis dar ali. O que eu vou interpretar não é o principal. O principal é o que o autor quis dizer, tá? Vai ter um textozinho aqui de Marcos, deixa eu ver aqui. Analisando o relato de Marcos 4, 35 a 41, qual é o objetivo do texto? Aqui, nós vamos fazer uma interpretação. Informar sobre a topografia do Mar da Galileia ou o mau tempo naquelas circunstâncias. Seu objetivo era falar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. É aquela passagem lá de Jesus apaziguando a tempestade, né? Que Marcos queria transmitir, está claro. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você quer ver um erro? Vou perguntar para vocês vão acertar que eu sei, né? Quando os discípulos perguntam, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou pregar sobre o que aqui? Não, irmãos, lá no Mar da Galileia, lá tem um vento muito forte de 350 km por hora, que começa não sei aonde, sai. Esse é o de menos importância, irmão. O Mar da Galileia tem 40 metros de profundidade, tem 20 km de largura, mais 120 não sei quanto lá. Não é isso, irmão. O objetivo aqui do texto é quem é este? Este quem? Jesus. É falar do poder de Deus. Mas você vai ver pregador que fica perdendo tempo com as partes periféricas do texto. Descrição geográfica. A descrição geográfica. Ou vai pregar sobre o Jesus dando um ensinamento para um fariseu daquele, né? A não ser que seja uma aula, né? Uma escola de alguma coisa, que seja necessário falar. Mas aí você começa a falar a história dos fariseus, como surgia. É bonita a história do fariseu, mas não vou lá para contar a história do fariseu. Eu quero saber por que Jesus está falando aquilo ali. Qual foi o objetivo. Tá? Então, existe um sentido e nós temos que identificar qual é o cerne do texto, né? Então, o leitor como determinante do significado. Então, nós vimos que tem ali, na parte de cima que nós acabamos de falar, nós temos o escritor como determinante, né? Temos o autor como determinante, temos o texto como determinante, e nós temos agora o leitor
como determinante do significado. Segundo essa perspectiva, o que determina o significado é o que o leitor compreende do texto. O leitor atualiza a interpretação do texto. Leitores distintos encontram diferentes significados. Esse aqui é um problema, né? Eu não posso defender essa tese aqui. O leitor não é quem vai determinar o significado. Não é o leitor. É o significado em si lá que já tem no texto. Porque se eu disser para os irmãos, deixa aí cada um dar um significado. Se tem 20 irmãos aqui na sala, serão 20 significados diferentes. E ninguém vai chegar no significado. De repente vai ter 5 perspectivas do texto, mas ninguém vai dizer. Porque nós escolhemos o que a gente queria. Então não é assim, né? Procedimento exegético errado. Agora tem uma outra maneira de fazer a exegese errada. Ler o que muitos comentários dizem como sendo o significado da passagem e então aceitar a interpretação que mais lhe agrade. É muito comum o seminarista perguntar, pastor, qual que é a melhor Bíblia, né? A melhor Bíblia é aquela sem comentário. Porque tem umas Bíblias comentadas, a Bíblia de estudo. Essa Bíblia é boa quando você já está estudando, já tem um certo grau de conhecimento. Porque se é novo convertido, ele gostou daquela Bíblia. Ai, meu Deus, ele comprou a Bíblia lá anotada, que é muito boa, eu tenho também. Ou de aplicação pessoal, muito boa também. E ele faz a interpretação dos textos embaixo, ele dá o pitaco dele, né? O teólogo ali que fez o comentário. Comentário de Bíblia não é Bíblia, irmão. Tá? Aquele rodapé que está escrito ali embaixo não é Bíblia. A Bíblia também pentecostal tem muitas, eu não estou dizendo que esteja errado. Tá? A maioria das coisas a gente concorda lá. Mas de repente pode ter um ponto ali que não é bem assim, ou que dá para ampliar mais. Então, a gente deve estudar a Bíblia, leia lá o comentário, mas de repente você vai pegar outra Bíblia com outro comentário, você vai ver coisa diferente. Mas não, e se não for tipo opinião, se for só contexto histórico de algumas palavras, aí tem problema? Não, significado não. Significado histórico, aí só tem ele mesmo, né? Eu estou dizendo interpretação. Interpretação do texto, da passagem bíblica ali, né? Do que leu ali, né, na Bíblia, né? Hã? Do que leu, né, daquele texto que leu. O significado da passagem bíblica. Ele não vai estar errado no que ele está falando, mas só que não é só aquilo. De repente aí você vai ler e vai falar, mas ele não falou sobre isso, eu estou entendendo que tem isso aqui. Aí o outro vai ler, mas também entendi. Então, para vocês verem. Aí se tiver a Bíblia anotada do Taranto, vai ter as minhas anotações, mas eu não sou o dono da verdade. A Márcia vai escrever a Bíblia anotada da Márcia, vai ser boa também, mas a visão dela. E assim sucessivamente. Então, é importante a Bíblia comentada? Tá? Eu não estou desfazendo da Bíblia. Eu só estou dizendo que ali não é verdade absoluta. E o problema do crente que está começando agora é ele gostar de uma versão bíblica ou de uma Bíblia dessa e vai ter só aquilo como verdade. Não, ele tem que estudar outros pontos de vista. Por exemplo, a Bíblia de Plenitude, a passagem de Marcos, capítulo 2, na hora do paralítico, né? Aí o comentarista da Bíblia diz que os telhados da casa naquela época eram baixos e facilitou a subida dele. Isso foi o que ele colocou, não sei se ele deu esse comentário. Só não tem nenhuma fonte para saber se foi realmente aqui como se falar. Mas ele comenta no comentário embaixo do versículo que os telhados das casas judaicas eram abaixo e facilitou a subida dos homens ao telhado para levar o paralítico até Jesus. Aí é uma coisa que não é irrelevante, né? Mas você quer ver uma braba? Bíblia de Scofield. Você tem aí? É? Mas parece que eu vou falar. A Bíblia de Scofield, quando o Saul foi lá para a pitonisa de Endor, ali é demônio, né? Concorda com ela? Ali é demônio. Sim. Não foi Samuel que voltou, não sei o que. É demônio. O Scofield vai dizer, e ele dizia na outra versão dele, que era ele mesmo, era Samuel. Aí eu peguei a nova, procura aí depois,
Vê no comentário aí. Na 9 eu não vi mais, eu acho que alguém tirou. Porque Scofield é uma excelente Bíblia, né? Só que esse ponto aí eu falei, não, Scofield falou isso aí. É no comentário embaixo, tá? Depois você vê aí. Mas, irmã, não vai jogar a Bíblia fora, não. For jogar, dá pra mim, tá? Só não olha o comentário. Não, mas é importante, você ver, ó, é um ponto de vista dele, é uma coisa absurda, dizer que era Samuel que veio lá das trevas, nada a ver. A Bíblia diz, ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso, o quê? Juízo. Então não tem como. O próprio Davi, quando estava orando e jejuando pela cura do filhinho dele com a Betseba, lembra? Ele ficou vários dias lá em jejum, aí o menino morreu, aí falou assim, ué, agora o senhor vai comer que o menino morreu? Falei assim, agora eu vou, porque Deus já quis levar, eu vou para ele, mas ele não virá para mim, ó. Isso é doutrina, irmão. Morreu, acabou. Né? Ih, tiraram o capítulo aí. Isso é o Google Man. É a Bíblia Man. Então, entenderam essa questão do comentário? Outro, esse procedimento é errado pelas seguintes razões. Por que a gente não deve pegar só um comentário? Encoraja o intérprete a procurar a interpretação que favorece a sua preconcepção. O que é preconcepção? É você ir para a Bíblia já com uma ideia de uma coisa. Então, quando você vai pregar ou vai ler um texto para pregar em cima daquele texto, e você já vai com uma preconcepção daquele texto, ainda voltando um pouco, eu falei, levando também os seus preconceitos, olha o perigo. Por isso que a gente tem que estar livre disso tudo. Disso tudo. A gente tem que ir com a mente aberta, Senhor, me revela. E Deus vai revelar coisas que para você vai ficar até chocado com algumas coisas. Mas eu não achava que era assim, né? E tome para aprender, né? É assim, irmão. Nós não somos o dono. Eu já vi crente aí, é estudioso, metódico, tudo assim, mas tem os seus, é cheio de preconceito. Você vai, não, irmão, não pode ser assim não, porque não sei o quê. Não, mas qual a base para você falar isso aí? Não, a questão não é a base. Não, você tem que me dar uma base escriturística para dizer que tem que ser igual você está falando. Então, a gente tem que ter uma defesa daquilo que a gente acredita. Então, se você tem uma base escriturística do que você está dizendo, vai mostrar para mim, ou para quem quiser que seja. Irmão, olha, eu nunca tinha visto isso aí. Aí a gente aprende toda hora. Rapaz, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Pronto, já mudei meu conceito. E quem disser que não muda, tem alguma coisa errada. A gente tem que mudar sempre. Né? O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, então ele vai mudando. Se ele era uma luzinha apagada, é mais clara, até ser dia perfeito. Então está mudando. Certo? Tem que mudar. Essa aqui está admitindo que no comentário a Bíblia dá instruções estritas e proíbe o contato com o reino dos espíritos. Algumas pessoas que alegam ter contato com espíritos não passam de fraudes, outras têm contato com espíritos demoníacos que se fazem passar por espíritos de mortos. Deus é contra a forma de espiritismo, seja fraudulenta ou real. A mulher esperava ter contato com um demônio que se faria passar por Samuel. A passagem não diz que a mulher fez Samuel aparecer entre os mortos. A mulher disse estar vendo subir um homem ancião envolto numa capa, o qual entendeu Saul se tratar de Samuel. O incidente não dá apoio aos falsos argumentos dos espíritas que declaram poder falar com os mortos. Os médiuns não têm acesso aos mortos, mas comunicam-se com os espíritos que se fazem passar por pessoas que morreram. Por isso os espíritos são chamados de espíritos mentirosos. Mas ele não... Corrigiu, mas isso há uns 20 anos atrás. Eu li, irmão. Deus me livre falando. Eu li, estava lá, que ele defendia que era. Alguém alterou, graças a Deus. Graças a Deus. Então, viu que tem um comentário? Que eu vi. Alterado. Essa aqui já é corrigida, então, né? Essa é nova. Corrigida. Essa é a nova, pode ver. Com a Deik também deu um reposição. A Deik... Algumas afirmações ali que eu... Deu Tem uns aqui que jogaram até sal grosso em cima dela, né? Eu tenho uma para fingir. Eu tenho a Deik. Tem também. A Deik é boa. Não é a Bíblia. A Bíblia é uma benção. A Bíblia é a Bíblia. São os comentários. O conteúdo é o mesmo. Mesma coisa. Só que... Mas tem muita coisa boa do Deik lá, para você pegar estudo, tem muita coisa boa. Só que tem umas ideias dele que é meio atravessada. Ele levou 50 anos para fazer o comentário daquela Bíblia, o Deik.
Essa Bíblia, quando veio para o Brasil, a Bíblia Day, 2006, 2007, foi um frenesi, irmãos. Sabe quem pegou a edição dela? A CPAD. A CPAD, mas vendeu igual água. Aí daqui a pouco começaram a ver, né? O meu pastor tinha uma em inglês, né? Eu já tinha visto a dele. Então, agora tem português. Aí começaram a estudar, falaram, mas isso aqui, a CPD, não quero mais, manda para outra. Atos, Não, aí a Central Gospel pegou, depois a Teológica, agora está com a Atos, né? Atos, a minha Ninguém quis um passando um para outra, né? Atos. Mas amém. Então, outra coisa, o procedimento errado de ficar vendo só esse comentário, né? Forma o hábito de simplesmente tentar lembrar-se das interpretações oferecidas. Isso, para o iniciante, frequentemente resulta em confusão e ressentimento mental. Você tem que ter a sua interpretação do texto, você não pode ficar dependendo dos outros só não. Vai pregar, fica lembrando só a mesma coisa. É igual a irmão que toda vez que dava oportunidade para ele, cantava sempre o mesmo hino. Sempre o mesmo hino, sempre o mesmo. Ou vai dar uma palavra, é sempre a mesma palavra, né? A palavra se renova, né? Vamos ouvir uma palavra pelo fulano. Não é a palavra que se renova, são as misericórdias do Senhor que se renovam, tá? Isso é um erro. Então, mas vamos ler, né, irmão? Tem outros livros. Outra coisa, irmão. Não é reunião de obreiro, né? Mas vamos falar, né? Não, mas serve para qualquer um. Não que o livro de Salmos não seja a Bíblia. Mas o crente despreparado, quando é chamado, sempre lê Salmo. Eu aprendi com o meu professor meu, de história de Antigo Testamento, pastor Isaías Gomes, um pregador, um mestre, né? Ele falou assim, irmãos, vocês sempre têm que ter uma bala na agulha. Já tem que ter a mensagem ali, ó. Pá! Mas pastor, não vou pregar. É aquela mensagem que você vai ter que ter para emergência. Você já ouviu falar da história do mestre Shaolin? Tem tudo a ver com o crente preparado, irmão. O mestre Shaolin é aquele velhinho chinês, com aquela barbinha, né? Aí o cara com 90 e poucos anos, treinando Kung Fu, né? O velhinho não tinha nem força, mas estava treinando Kung Fu. Aí chegou um camarada novo lá, um gafanhoto, né? Falou assim, ô mestre, o senhor já está com 90 e poucos anos? Está treinando Kung Fu? E o velhinho lá falando, gafanhoto, eu estou treinando. Mas para que o senhor está treinando? Já com 90 e poucos anos. Estou treinando para nunca ter que brigar com ninguém. Então você tem aquela mensagem para nunca pregar, mas ela está lá. Nunca ninguém vai me chamar. Esses dias eu estava lá na sede, né? Terça-feira, quem é que prega terça-feira? É o pastor da igreja. Fui despreocupadérrimo. Estou lá, de boa. Ele subiu a escadinha ali, me viu assim e fez... Aquele jeito dele agitado assim. Prega aí que eu estou indo para a reunião. E aí, cara? Quantos minutos o senhor tinha para preparar a mensagem? Faltava 5 minutos para começar o culto. A queima-roupa. Irmão, ali eu vi numa mata sem cachorro. Eu não consigo pregar sem ler. Eu não levei nada. Aí falou assim, não, você safa. Cara, você consegue. Irmão, é a graça, só a graça. Então, vá, ou tenha na tua mente, estude, esteja constantemente ligado numa mensagem, né? Pelo menos os tópicos, subtópicos, assim, para você não se perder. Eu conheci um pastor que ele dizia que o obreiro, independentemente se ele ia pregar ou não, ele tem que ir preparado para ele. Treinar parado. O obreiro. Então. Porque ele disse, pode vir que a qualquer momento eu posso precisar de um de vocês. Mas vai mesmo. É a hora que você menos espera. E as coisas acontecem, né? Então vamos aqui na página 20. Na página 20. Na página 20. Essa parte de cima que eu já falei na outra aula. Aprenda a examinar o contexto. O que é o contexto? Presta a Bíblia aí, varão. Pode ser essa aqui? Essa aqui é a Bíblia de... Vixe, meu Deus do céu. Pega esse aqui, ó. O braço tem que ir até a porta. Não, só passar. A minha tia disse, tu consegue ler isso aí? Eu consigo. Pai do céu. Isso aqui é maior. Ó, o texto que eu estou lendo está aqui, por exemplo. Está aqui, ó. Começa aqui o capítulo, ó, é o texto.
Não, deixa eu pegar o maior. Senão os irmãos não vão. Esse aqui é melhor, esse aqui é maior, é maior a letra. Nessa aí a letra é tão pequena que só... Ah, esse aqui é melhor. Aqui, ó. Ó, vamos supor que o texto esteja aqui, ó. 56, tá vendo? Versículo 1 do capítulo 56 do Salmo. Mas aí, não é o caso do Salmo. Vamos pegar o Salmo, cada Salmo é um Salmo. Vamos pegar O 119. Não, vamos pegar aqui um livro histórico. Bem curtinho, rapidinho. Um livro histórico. Esther, né? Estou lendo o 6, capítulo 8 aqui, o decreto a favor dos judeus, tá? Estou lendo aqui, falei, mas eu li esse versículo aqui, quero fazer uma mensagem em cima desse primeiro e segundo versículo, mas não estou entendendo bem. Aí eu tenho que procurar onde? No contexto anterior e o contexto posterior. O que é contexto? É tudo que está antes. Contexto anterior. E contexto posterior? Tudo que vai depois. Tem contexto próximo, que é o que está aqui, e o que está antes e o que está depois. E tem contexto distante. Está mais longe. Tem um contexto mais distante. Porque eu vou precisar dessa informação. O livro de Daniel, você tem que conhecer o que aconteceu lá no começo para você entender, de repente, lá no capítulo 4, o que está acontecendo. Né? E você sabe que quem escreveu o capítulo 4 foi quem? Fala não. Cala essa boca. Não foi Daniel que escreveu o capítulo 4, foi Nabucodonosor. Né? Oh, isso é pegadinha do malandro, hein? Malandro não, que um crente não tem malandro. É. Então, leia, aprenda a examinar o contexto. Então, nós temos o contexto imediato e o contexto remoto. Está lá em 3, 4 capítulos antes. O remoto pode ser, eu estou aqui em Jó, o remoto pode ser em Gênesis, irmão. É bem longe mesmo. Ou estou em Isaías, o contexto remoto está em Apocalipse. Eu quero dar um estudo sobre milênio. Ele fala sobre milênio. Então eu vou pegar um contexto remotíssimo, está lá em Apocalipse. Atravessei a Bíblia toda. Né? Então veja como é importante a gente saber. Outro. Leia a passagem em pelo menos 3 traduções diferentes. Não vou dizer tradução, porque de repente nem todos conseguem, entendem, conhecem outra língua, né? Mas leia pelo menos 3 versões da Bíblia diferentes. Você tem a Bíblia, não vai dar testemunho de Jeová, não pode não, claro, não é Bíblia, tá? Você pega Almeida Revista Atualizada, pega lá uma linguagem de hoje e pega uma em espanhol, dá para entender. Espanhol é um português mal hablado, certo? É mal falado. Se não conseguir, pega uma outra lá, sei lá, uma Bíblia Viva, que é uma outra versão. Então você pega a Almeida Corrigida Fiel, uma nova linguagem de hoje, e pega a Almeida Revista Atualizada, para ver as diferençazinhas que pode ter ali, que vai te acrescentar, né? O que procede e segue imediatamente a passagem, a pergunta que você vai fazer, né? Você está lendo o texto ali, você vai perguntar, o que está acontecendo, o que se segue imediatamente a passagem, o que está acontecendo antes? Você pode perguntar, mas o que aconteceu antes? O que aconteceu depois? Quando você vai preparar a mensagem, você tem que fazer as perguntas. Por que Salomão está falando isso? O que estava acontecendo lá para ele falar isso? Por que Davi está fingindo de doido? Você falou uma coisa aí, eu lembrei de Lucas. Você já observou que tudo que Lucas vai fazer, nos versículos diz, e aconteceu, e aconteceu, e aconteceu. É porque ele escreveu de coisas que falaram para ele. Ele não era discípulo de Jesus, sabe, né? Lucas não andou com Jesus. Né? Bem observado. Então, há alguma definição fornecida pelo contexto imediato? Aquilo que está escrito antes, pode me trazer alguma informação? Geralmente traz. Se não, procura mais para cima, mais para baixo, vai para outro lugar, vai para outro livro. Não tem problema não. O que importa é você trazer uma mensagem que os irmãos não saiam da igreja com dúvida. Qual é o argumento principal do capítulo inteiro? Por que o Salomão falou que a Sulamita, ele comparou ela com as éguas do faraó? O que tinha as éguas do faraó para ele comparar a mulher com a égua do faraó?
Como que eram as éguas do faraó? Você sabe? Você sabia que as éguas do carro do faraó, já até falei aqui, né? Ela tinha que ser branca, bem alimentada, bonita e tinha que ser rápida. Ó. Ih, irmão. Aí, irmão, já tá anotando aí, né? Você fala que fui eu que passei, hein? Já vai pregar domingo? Não, domingo de manhã sou eu. Ela tem que ser, você pode deixar branca por último, que você pode aplicar isso à igreja, irmão. É isso que o Salomão está querendo dizer? É da igreja? Não, ele está falando da mulher dele. E é uma forma romântica, poética, de enaltecer, de elogiar a esposa dele, a Sulamita. Mas eu posso aplicar isso, fazer um estudo para a igreja? Posso. Eu posso usar esse texto para fazer uma aplicação do amor de Deus por Israel? Posso. Mas eu tenho que avisar antes que não é esse o sentido. Você está entendendo? E vai falar a palavra égua, né? Aí o pessoal do Pará que fala muito égua, né? Tem paraense aqui, não? Não, né? Pará? O Pará, eles falam égua, né? Mas eu vou pregar, por exemplo, sobre as éguas do carro do faraó. Um culto de família, por exemplo, né? Ou culto, pode ser até melhor, acho que esse texto seria bom para a festa da igreja, né? Aí você fala assim, irmãos, esse texto aqui é bem interessante, que ele demonstra o amor de Salomão pela sua esposa, né? Aí você dá uma conta ali a parte histórica, o contexto, que a poesia oriental, eles usam de figuras diferentes da português, nós aqui do Brasil, né? Aqui a gente trabalha muito com rima, né? Batatinha quando nasce espalha a rama, né? Pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. Então a gente fala ão com ão, inha com inha, tinha com vinha. Então a gente faz rima. Mas os poemas hebraicos, eles não trabalham com rima. Tá? Eles trabalham com outros, são vários tipos de sistema que eles trabalham lá. E um deles é fazer essas comparações aí, que a gente não está acostumado. Apesar que no Brasil um chama outro aí de meu gatinho, minha gatinha, aquela coisa toda, né? Então você pode aplicar assim, tipo assim, ó, o texto aqui não é esse, é o amor de Salomão pela Sulamita. Mas veja, irmãos, que interessante, eu estava pensando em casa, isso aplica-se bem no contexto da igreja do Senhor. Porque para ser égua do carro do faraó, a primeira qualidade, ela tinha que ser branca. Aí você pega, o varão ali já está navegando, né? Você já pega os versículos todinho que fala, né, da purificação, da santificação, que o Senhor comprou uma noiva pura, imaculada, sem mancha, sem ruga, né? E vai, daí para frente. Então vê como é que dá para aplicar? Dá para aplicar. Outra pergunta, qual é o ponto principal dessa passagem, da própria passagem? Qual é o entendimento consistente da passagem no contexto? Então, dentro de um contexto, o que significa essa passagem? Outra pergunta aqui, ó. A minha interpretação faz essa passagem contradizer com o próprio autor? A interpretação que eu estou fazendo, eu estou contradizendo o autor? Estou contradizendo outras passagens da Bíblia? Eu não posso fazer interpretação de um texto, irmão, que eu vou estar negando ou contradizendo uma doutrina bíblica. Aí o pastor vai olhar, ô irmão, o que é isso aí que você está falando aí? Está aprendendo com quem? Comigo não, hein? Não, e a gente se não vigiar, irmão, a gente erra mesmo, né? A minha interpretação faz essa passagem contradizer com um bom senso, aí não está entrando nem questão de Bíblia, mas é o bom senso. Tem coisa que a gente não deve falar no púlpito, irmão. Tem uns rios que mandam para nós aí, de culto de igreja neopentecostal, o pessoal falando palavrão no púlpito, irmão. O que é isso? Isso aí não, pelo amor de Deus, né? Aí já extrapolou qualquer barreira, né? Quais outras passagens na Escritura lançam luz, contexto remoto, sobre os assuntos levantados nessa passagem? Então são perguntas que você vai fazer. Algumas perguntas importantes. Quem escreveu ou falou a passagem e para quem era endereçada?
Isso é importante para você fazer seu texto. O que a passagem diz? Existe alguma palavra ou frase nesta passagem que precisa ser examinada? Qual é o contexto imediato? Qual é o contexto mais amplo exposto no capítulo do livro e no livro? Quais são os versículos relacionados ao assunto da passagem e como eles afetam a compreensão dessa? Isso é você que vai procurar. Qual é o fundo histórico e cultural? O que estava acontecendo lá? Estava tendo alguma guerra? Guerra com quem? Por que estava tendo a guerra? Qual foi a consequência dessa guerra? O que aconteceria se eles perdessem? O que aconteceu? O fato deles ganharem, o que aconteceu? São perguntas que você vai falar, vai fazer e vai colocar isso na sua mensagem. E tem uma dúvida aqui. Isaías capítulo 6, versículo 8. Versículo 8. 6. Aquele versículo está direcionado para a missão ou foi o chamado profético de Isaías? O que diz lá o 6, 8? Ah, quem enviarei? Não, primeiro, a primeira interpretação... A primeira interpretação qual é? Deus está falando com quem aí? Ele teve a visão, foi queimado com uma brasa que saiu do altar. Ai meu Deus, que eu estou morrendo porque vi o Senhor. Aí ele ouviu uma voz, que tem uma missão deveria ser feita. A missão seria que? Pregar a palavra lá para o pessoal lá da Judéia, né? Então o contexto é esse, Deus chamando Isaías e falou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não vai descer do céu para fazer a obra. Deus conta conosco. E nem enviar os anjos, né? Não, nem os anjos. Hebreus diz que eles bem queriam fazer, né? Ele conta com a gente. Então a primeira interpretação é Deus falando com Isaías para cumprir uma missão. Ah, mas eu posso usar esse texto para a missão? Mas a missão Pode. ali não era evangelística, né? Era evangelística no sentido de que era para salvação, né? Não evangelística do evangelho. Né? A gente tem que entender porque o contexto do Antigo Testamento era um, né? E do Novo Testamento é o outro. O Antigo Testamento... Ah, mas no Antigo Testamento não tinha salvação? Claro que tinha salvação no Antigo Testamento. O pessoal do Antigo Testamento, eles são salvos pela fé no Cristo que viria. Nós somos salvos porque cremos que Ele veio. Então é como se Jesus estivesse aqui, ó. Eu estou no Novo Testamento. Eu creio que Ele veio. Lá no passado. Lá é o passado. Passado. Aí o Abraão. Pai, estou vendo fogo, a lenha, a faca e o cordeiro. Deus proverá para si. Ó, Abraão estava vendo. E Jesus falou lá em João que Abraão me viu e se alegrou. Então, Abraão, Davi, Abel, Enoque foi arrebatado, né? Mas todos os piedosos do Antigo Testamento foram salvos por fé nas promessas que Deus haveria de mandar o Messias. Então pode ser pregado para o evangelho. Pode ser... Pode. Mas qual é a aplicação primeira? A do texto. E o texto é quem? Isaías. É Deus falando com Isaías para a missão com quem? Isso. É isso aí que você tem que... Assim, irmãos, vou usar esse texto aqui. Tem tudo a ver com a missão, embora Deus esteja chamando Isaías para uma missão. É importante você falar isso aí. Para o pessoal... irmão... E tem gente que vai falar assim, rapaz, eu nunca tinha percebido isso. Você pensa que é todo mundo que lê Bíblia, irmão? É difícil. Tá difícil. O texto em si ele não está aplicando aquilo ali, né? Mas pode ser aplicado. Pode. Pode. Mas não é específico para a missão, né? Não é específico. É uma missão do Isaías. Do Isaías. O que eu posso aprender a aplicar na minha vida desse texto, né? Seria a última pergunta. Um procedimento hermenêutico de 6 passos. Primeiro passo. Análise cultural e contextual. É a cultura que eu vou ver como é que era lá e o contexto que eles viviam. Análise do texto léxico-sintática. Léxico-sintática é o significado que a palavra tem.
e o significado que ela tinha, tá? Porque a palavra muda de sentido às vezes. Então, lá, de repente, podia ter um outro sentido. Aqui hoje tem outro. Hoje irmão, eu me lembro quando eu era adolescente, tem um palavrão que a molecada fala aí, virou chiclete na boca. Eu falei, gente, na minha época, se eu falasse uma vez isso aí na frente do meu pai, os dentes daqui pra frente ia ficar sem, né? Olha, menina falando, gente, que absurdo. Então vê como é que, né? O contexto, e é próximo, hein? Estou falando aqui de 50 anos. Então você imagina 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Como é que muda? Então, por isso que está levando em consideração a análise léxico-sintática. Então, visa compreendermos as definições das palavras, né? E a sua relação com as outras. Então, o léxico é a definição da palavra e o sintaxe é a relação dela com outras palavras. Pastor, desculpe interromper. Não. Nesse sentido aí, é o que está escrito, parece-me em Mateus, que Jesus falou assim, que chamar o seu irmão de louco. Raca. Tolo. Tolo, réu no fogo do inferno. Tolo é palavrão de já pro inferno. Imagina outras coisas. Não foi eu que disse não, quem foi? Porque nós estamos insultando, irmãos, um irmão que é a imagem e semelhança de Deus, né? A gente não deve fazer isso. Lógico que dá vontade de voar com os dois pés no pescoço, né? Mas não se deve fazer isso. O que a Bíblia diz, né? Irai-vos, mas não pequei. A gente pode irar, mas engolir seco, né? Não é fácil. Análise teológica. O que é análise teológica? Consideramos o nível de conhecimento teológico do público-alvo na época em que o texto foi escrito, levando em conta os textos correlatos para seus primeiros destinatários. Como é que eles entendiam as questões teológicas da época? De repente Jesus está pregando, por exemplo, e o semeador saiu a semear. Veja que mensagem simples, irmão. Qualquer um entende isso. E a gente às vezes quer complicar, né? Usar até essa mesma passagem para aumentar um monte de coisa, né? Não, o evangelho ele é simples, irmãos, ele tem que ser simples. A gente que complica. Então eu tenho que entender qual é o nível de recepção. É igual você fazer aqui, de repente, sei lá, um sábado aí, faz aí uma ação social na igreja, aí olha, vai ter à noite, vai ter um culto aí um monte de gente que nunca veio na igreja vem aqui. Aí eu vou chegar, eu vou falar sobre a exegese hoje aqui. Acabou, matou todo mundo. Tem que falar na linguagem de alcance teológico deles ali, que é zero. Então eu tenho que ser o mais raso possível. Aqui não, os irmãos já sabem, porque a gente está falando que é exegese, né, contexto. Mas eles não sabem. Coitado, ele nunca entrou numa igreja, ou só entrou para ir no casamento, né? É a realidade nossa. Então você tem que, entenda, baixar nível não estou humilhando, é o entendimento. Eu tenho que pregar uma mensagem, não é porque seja pessoa de fora, até para pregar mesmo normal a gente tem que fazer isso, né? Nós temos que pregar de forma que uma criança entenda. Uma criança de 7, 8 anos, ela tem que entender o que a gente pregou. Se elas não entenderem, eu lembro uma vez eu estava pregando num lugar aí, e tinha a salinha das crianças, mas teve um lá que não foi, né? Ficou com a mãe. Até acontece isso. Eu não quero ir, tá meio enjoado mesmo, né? Aí depois eu acho que foi uma mensagem que eu preguei, eu falei sobre uns animais lá, que era o quero, o salmão, e um menino ficou assim, né? Aí falou assim, acabou, eu falei assim, ô tio, entendi tudo que você falou. Obrigação minha, não fiz favor nenhum, né? Então tem que ser assim. Nós temos que falar de maneira que todos entendam. Quarto passo, análise literária. Identifica a forma ou método literário utilizado numa passagem em particular. Se foi metáfora, nós já vimos o que é isso. Aquelas figuras de linguagem. Né? Será que ele está usando uma metáfora? Dá um exemplo de metáfora aí, vamos ver se você lembra. João capítulo 15, sua vida é verdadeira.
Eu sou a videira, eu sou a porta. Mas Jesus é porta? Efésios 6 e 10. Não. Não, ali não faz Não, ali é uma comparação, né? Ali é uma símile, né? É metáfora quando você toma uma coisa pela outra assim, né? Jesus chamou Herodes de raposa, aquela raposa, entendeu? É você mirar em alguém, mas não chamar ele com o nome dele, dá um outro significado. E Jesus também falava de si mesmo, eu sou a porta. Jesus olhava para os fariseus, sepulcros caiados, metáfora, entendeu a diferença? Paulo chamou os cavalos de como é que é? Parede branqueada, né? Parede branqueada também. E comparação com outros intérpretes também. Sexto passo é aplicação. Propósito da citação do Antigo Testamento. Para que eu vou fazer citações do Antigo Testamento nas minhas mensagens? Para mostrar como certos eventos se cumpriram era do Antigo, mas se cumpriu no Novo. Quem é que era mestre de fazer isso aí no Evangelho? Ele escrevia e mostrava que o que estava acontecendo tinha sido predito no Antigo Testamento. O Mateus, né? Ele sempre escreve, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta, né? Então, Jesus cumpria, teve uma hora que o próprio Jesus falou, né? Lá em Lucas 1, né? Ele fala, ele lê lá o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. É 4, né? É 4, né? Aí ele vai falar assim, hoje se cumpriu essa profecia. Então, olha só, ali é o próprio Jesus falando. Mas em alguns momentos, o Mateus, como ele escreveu para os judeus, ele mesmo escrevia, né, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Por que também o propósito das citações no Antigo Testamento? Para apoiar uma verdade expressa no Novo. Também para aplicar um acontecimento do Antigo. Para mostrar um paralelo com algum acontecimento do Antigo Testamento. Para utilizar as mesmas palavras que o Antigo Testamento. Também para aplicar um princípio do Antigo Testamento a uma situação do Novo. Então, por isso que você faz citação. Para apoiar também uma verdade expressada no Novo. Para explicar mais plenamente uma verdade do Antigo Testamento. Para mostrar também que um acontecimento do Novo Testamento está em acordo com um princípio do Antigo. Jesus fez isso. Dá-nos um sinal, se você é o Messias. Nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas. Por 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Então, ele está usando um texto do Antigo para aplicando e confirmando o chamado dele, né? Também eu uso para esclarecer um princípio ou uma verdade. Então, nós temos aqui, eu falei para vocês, aqui a análise léxico-sintática. Sentido literal, coroa de ouro na cabeça do rei. Sentido figurativo, não me chame de coroa, pois eu sou muito novo. Então, tá vendo a diferença? Tem uma coroa na cabeça do rei. Aí fala assim, fulano ali é coroa. Mas não estou vendo nada na cabeça dele. Provérbios diz que as cãs, cabelo branco, né? É coroa. Você é careca, desculpa, né? Mas se tivesse cabelo ia ser branco, né, Valdir? Oh, Isaías também. Sentido simbólico. Vi uma coroa de 7 pontas que eram 7 nações. Aqui já é simbólico. Apocalipse, né? De repente. Então, tá vendo a diferença de literal, figurativo e simbólico? Algumas versões mantêm a numeração, mas organizam o texto em parágrafos. Deixa eu ver aqui. A palavra carne mesmo. A palavra carne, eu não como carne. É uma coisa. Toda carne pecou. Como é que uma carne peca? Está falando de ser humano, né? Não andeis na carne. Já é outra coisa. É no pecado, né? Então veja, a mesma palavra, dependendo do contexto, tem um significado diferente.
Não ameis o mundo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Aí já entrou em parafuso. Né? Não ameis o mundo é o sistema. Deus amou o mundo é a humanidade. E Deus criou o mundo. Planeta. Diferente. Vou andar mais um pouquinho mais rápido para frente aqui. Desenvolver, aqui na página 25, desenvolver uma compreensão do contexto imediato. Entender como o livro é organizado. Então, você vai montar um esboço por assunto. Saber contextualizar a passagem e análise na argumentação corrente do autor, né? Faltou o D aqui. Saber identificar a perspectiva do autor. Dependendo do autor que nós estamos lendo o livro, a gente já sabe quais são as características dele. Então você vai fazer um apanhado das coisas que ele tem falado anteriormente, você vai saber mais ou menos qual é o roteiro que ele está seguindo. Ele não foge muito do que ele está falando, não pode mudar. Ele está falando de cebola, daqui a pouco está falando de pepino, não vai. Ele tem um roteiro, né? Ele vai seguir aquele roteiro. Tem algumas características que são comuns. O próprio João escrevendo. O João você vê, tanto é que ele é chamado do apóstolo que Jesus amava, né? É aquele que colocava a cabeça lá no peito de Jesus. E ele demonstra no que ele escreve o que ele era interiormente. Como é que ele começa as cartas dele? Filhinhos. Palavra de carinho. É uma palavra de carinho, né? Então, é um sentimento de um pai, né? Meus filhinhos, né? Eu já não vos chamo... não vos chamo... Ele fala? Não, deu branco aí. Servos. Não é servos. Não, aí você vê na própria demonstração, na fala dele, ele vai demonstrar o padrão, né? A linha que ele vai seguir. Saber contextualizar a passagem e análise na argumentação corrente do autor. Saber identificar a perspectiva do autor. Onde é que ele quer chegar? Numerológica. Perspectiva divina absoluta, geralmente relacionada a questões morais. Fenomenológica. Perspectiva humana relacionada a questões naturais e físicas. Também distinguir passagens descritivas e prescritivas. A ação de Deus numa passagem narrativa nem sempre significa que Deus sempre opera deste modo com os crentes. Não é porque você está vendo Deus mandando fogo lá com Elias, que ele vai mandar fogo hoje aqui. Né? O Elias foram várias vezes que caiu fogo com ele lá. Mas Jesus não mandou cair fogo nenhuma vez. Teve uns discípulos com ele lá que quiseram cair fogo, mandar fogo em cima do samaritano. Lembra? Tiago e João. Foi o Tiago e o João, os dois irmãos, filhos do trovão. Né? O Senhor quer que a gente ore para cair fogo em cima desse pessoal aí? Aí Jesus, você não sabe que espírito vocês são, rapaz. Mas Elias orou e fogo caiu. Mas era outro contexto. Então nem sempre o que você está lendo ali, Deus vai fazer de novo. E outra, de repente Deus fez com alguém da tua família. Não quer dizer que ele vai fazer igual com você, não. Não tem nada a ver. O Pedro fala que Deus trabalha de uma multiforme graça. E a palavra multiforme lá no grego é poikilos, né? Poikilos tem a ver com aquele tapete persa todo colorido. Já viu aquele tapete todo colorido, persa, com aqueles desenhos? Era isso que o apóstolo Pedro estava vendo quando ele falou multiforme graça. A multiforme graça de Deus é igual aquele tapete colorido. É cheio de cor, então ele não vai fazer... Ele não trabalha com não é monocromático. Não é branco e preto, azul e amarelo. Não trabalha assim. É colorido. O caso dos cegos. Hã? Por exemplo, o caso dos cegos são pessoas que têm o mesmo problema e que foram curados de formas distintas. O do capítulo 9 lá de João, também. Né, você percebe que em nenhum momento ele clama, os discípulos estão passando por um determinado lugar e mestre, esse aqui quem foi que pecou? Em nenhum momento ele clama, é diferente já de Marcos 10:46, o Bartimeu, que ele clama e é diferente também, não, no caso é o mesmo cego lá de João 9, né, que no caso ele cospe ali e tal, faz o barco, então pessoas com o mesmo problema que Jesus cura de forma distinta. Diferente. Teve um que teve que fazer 3 viagens para ver. Saíram seguindo ele. É? Até chegar em... Teve um que Jesus tirou, era surdo e gago.
Esse aí foi tremendo. É lá em esse está em, não sei se é Marcos 7. Acho que é Marcos 7. Jesus tira ele da cidade de, acho que é Betsaida, tira ele pela mão, a Bíblia diz que ele tirou ele da aldeia, aí tá só ele e o rapaz. O rapaz, ele tinha tanta vontade de falar que ele era gago. Geralmente o surdo não fala, porque o surdo para falar ele tem que ouvir para poder articular. Ele faz... Eu quando leio a Bíblia eu fico imaginando as coisas. Mas foi o que aconteceu, né? Jesus pegou na mão dele e o rapaz não está entendendo nada. Jesus, calma, rapaz. Irmãos, tem uma versão que você lê eu não sei se é a Almeida Corrigida Fiel, mas dá a entender que Jesus cuspiu na língua dele. Jesus pegou, ele abriu a boca assim, ó, e Jesus cuspiu na língua dele. Não, é o que dá a entender, né? Aí o rapaz não está entendendo nada, já pensou? Jesus, vem cá, pegou o cuspe, botou na língua dele. Aí Jesus ainda olha para cima, faz assim, ó, diz que ele dá um suspiro, né? E ele brada, Efatá. Efatá significa abre-te, né? Na realidade ele não falou Efatá, ele falou Jefté. Aquele Jefté lá do Juízes, Jefté, o nome dele é abre-te. Foi o que Jesus falou. Jefté. O nome do Jefté era aquele que abre, né? Então ele falou, Efatá, e na hora a Bíblia diz que esse menino começou a falar, desenrolou a língua e ninguém segurava mais ele, né? Mas foi especial. E ainda bem que Jesus tirou ele da multidão, né? Alguém escreveu e viu, né? Porque alguém relatou, alguém viu. É o 7:33. E tirando a parte dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. E cuspindo, tocou-lhe na língua. Eu não sei se cuspe, mas tem uma versão que parece que ele cuspiu na língua. Essa dá a entender que ele cuspiu no chão e passou na língua. Mesmo assim, né? Ele oculta a parte cuspida? 33, né? Jesus tirando da multidão a parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Viu? Jesus... Vem cá, vou te mostrar como é que foi. Não vou cuspir, não. Oxe, Não vou cuspir, não. Vou cuspir, não. Jesus Jesus que botou a mão no ouvido dele. Eu sou hétero. Ele fez assim... Não, Agora foi um privilégio grande receber o cuspe de Jesus, né? Foi o próprio Jesus que segurou no... Olha só, ele pegou aqui, então não tinha como cuspir no chão, mas ele mesmo, Jesus chegou, botou os dois dedos no ouvido do camarada, o camarada... bota a língua. Não, umas coisas meio loucas assim, né? Mas só que, ó, outra coisa interessante. As ações humanas descritas na Bíblia, se não forem claramente aprovadas por Deus, devem ser avaliadas. A Bíblia também registra os erros dos homens de Deus. Tem um pessoal aí que não quer nada com Deus, fala assim, mas Davi adulterou, não vai acontecer nada comigo, entendeu? Então aqui está dizendo, não é porque está escrito lá, está registrado, a Bíblia diz que Deus não existe. Diz ao Salmo, diz o ímpio, o nécio, em seu coração, não há Deus. Mas não é a Bíblia que está dizendo que Deus não existe, está dizendo que é o nécio que diz, mas está escrito na Bíblia que não há Deus. Você está entendendo? Tem uns caras que são fogo, rapaz, né? Distinguir o núcleo de ensino de uma passagem de detalhes incidentais. Uma vez que o filho pródigo voltou para o pai, sem a necessidade de um mediador, então alguém poderia concluir que Jesus não é essencial para a salvação. Tá vendo aí? Eu não preciso ir para a igreja, porque o filho pródigo, na hora certa, ele voltou, não foi ninguém pregar para ele. Aí, você está entendendo? Só que filho pródigo não é evangelho, é uma parábola. É uma parábola. Só que o filho pródigo, ninguém foi buscar ele porque ele se arrependeu dentro do chiqueiro. E quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então dentro do chiqueiro ele já foi convencido pelo Espírito Santo. Por isso que ele voltou, porque ele foi criado no conhecimento da palavra de Deus.
Mas o pessoal sempre vai ter uma palavra. Ele voltou sem ninguém foi procurar, então eu vou voltar também. Não, não vai. Assim não. Definir a quem se destina cada promessa, sentença, ordenança. Então, quando a gente está fazendo a interpretação, tem que definir para quem que foi cada promessa, sentença e tal. Regras gerais de interpretação. Primeiro, trabalhe partindo da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade. Então, você tem que partir dessa pressuposição. A Bíblia vai ter autoridade naquilo que eu vou falar. 2. A Bíblia é seu intérprete, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Escritura explica melhor a Escritura. 3. A fé salvadora e o Espírito Santo são-nos necessários para compreendermos e interpretarmos bem a Escritura. Jamais você pode fazer uma mensagem sem a orientação e a direção de Deus. Então você tem que orar, se consagra lá. Irmãos, ninguém faz mensagem em 3 minutos, não tem como. Se você é chamado para ensinar, para pregar, eu não tenho a capacidade que você tem. Eu fico às vezes 6 horas, 3 dias, já fiquei 2 meses preparando uma mensagem. Que não vem. Não é igual o varão ali, deve chegar em 3 segundos ali, né? Brincadeira. Não, mas tem gente que tem mais facilidade. E Deus graças a Deus por isso, né? Mas também tem momento que eu estou tomando banho, fazendo alguma coisa, a mensagem vem assim, né? Depende se a gente está ligado. Depende também, irmãos, se a gente tem chamada para ensinar, para pregar, a gente tem que dar prioridade para essas coisas também. Se a nossa vida é o corre-corre da vida, se você depende de trabalhar, tem que trabalhar mesmo, não adianta, né? Mas no meu caso, que eu já estou aposentado, eu tenho que dar prioridade para isso. Minha prioridade é essa aí. E eu não estou fazendo favor nenhum, é obrigação, né? E Deus cobra, viu, irmão? Deus cobra. Interprete a experiência pessoal à luz da Escritura e não a Escritura à luz da experiência pessoal. Ah, irmão, aconteceu um negócio comigo, né? Então, aí eu vou usar o que aconteceu comigo para dar voz à Bíblia. Não, irmão. Eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que ver se o que está na Bíblia tem a ver com o que aconteceu comigo. É bíblico isso aí? Entendeu? Ah, irmãos, eu tive um sonho assim, com uma jaracuçu vinha me comer e não sei o quê. Eu falei assim, irmão, você foi dormir de barriga cheia, hein? Não estou dizendo que Deus não dê sonho. Deus já me deu muito sonho cavernoso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Então, qual é você vai colocar fazer uma ilustração usando um exemplo bíblico, ele tem que estar enquadrado dentro daquilo que você está falando, não pode fugir do sentido onde ele também foi aplicado, aquele exemplo bíblico. O propósito primeiro da Bíblia é mudar a nossa vida, não aumentar o nosso conhecimento. Eu vou estudar a Bíblia para ficar bem sabichão. Não, é para mudar o meu comportamento. Para que você tenha bastante conhecimento é a segunda coisa. A primeira coisa é me mudar. Essa é a primeira busca minha. Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. A história da igreja é importante, mas não decisiva para a interpretação da Escritura. É importante a gente conhecer a história da igreja. Mas eu não preciso deixar de pregar porque eu não conheço a história da igreja, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Você pode usar até a história da igreja para fazer como ilustração, como eu falei aqui do Tiago, né, e tem outros. De repente um culto de missões, que tem irmãos nossos que estão sofrendo, estão morrendo hoje, sabe? Lá na Síria, na Coreia do Norte, na China, né, em outros lugares aí, né? Tem irmãos nossos que estão sofrendo, né? A história da... Oi? Bangladesh, Paquistão. Mas você sabia que nesse lugar onde a igreja, os irmãos estão morrendo, é onde está aumentando mais o número de crentes? Diz que lá no Tibete, eu estava vendo uma reportagem, tem muito missionário coreano lá. E diz que era um país budista. Só que hoje, diz que estão proibindo de chegar mais missionário, pregar, porque o país está virando cristão. Eu sigo Portas Abertas na Câmara da
É. Então, irmãos, as coisas Deus está abençoando, né? Está difícil, mas a palavra de Deus vai se cumprir. O evangelho vai chegar a toda a criatura, né? A todo mundo vai ter conhecimento. A história da igreja, então, as promessas de Deus na Bíblia todas estão disponíveis ao Espírito Santo a favor dos crentes de todas as gerações. A Escritura tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente, já falamos, né? Interprete as palavras no sentido que tinha no tempo do autor. Então você vai ter que fazer um estudo. Como é que se falava lá? É profundo. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Quando o objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada figurada. Aquela parábola de Jotão, lembra? Que chegou lá, eu não sei quem pediu para a figueira governe sobre nós. Aí ela disse, deixaria eu a minha doçura para governar sobre vocês? Aí foram falar com a oliveira, deixaria eu a minha gordura para ir para cima de vocês, para governar vocês? Aí foi falar com a videira, deixaria eu o meu frescor do vinho para ir governar sobre vocês? Aí como ninguém quis, foram falar com o espinheiro. Lembra? Estava falando lá do... Como é que é o nome daquele cara? Não é Abinadab, não. Abimeleque, né? Filho do Gideão. Abimeleque. Ele que mandou matar os 70 irmãos, né? 70 irmãos. Aí foram falar com o espinheiro, né, que era o Abimeleque. Olha, são plantas que têm significado. É uma metáfora aí, entendeu? É uma parábola com metáforas. Aí falaram com o espinheiro, falaram assim, já que vocês querem, aí foram ser governados por um espinheiro. Vai lá e matou 70 irmãos, só fugiu um, conseguiu, Joás, né? Se safou. Quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição pode ser considerada figurada. As principais partes da figura de uma parábola representam certas realidades. Considere somente essas principais partes e figuras quando estiver tirando conclusões. Interprete as palavras dos profetas no seu sentido comum, literal e histórico, a não ser que o contexto ou a maneira como se cumprirem indiquem claramente que tem sentido simbólico. O cumprimento delas pode ser por etapas, cada cumprimento sendo uma garantia daquilo que há de seguir-se. O Jeremias, tem coisa que a gente lê ali, você não presta atenção, né? A gente está lendo ali assim, e Deus apareceu para mim e mandou que eu pegasse um cinto, meu cinto, e enterrasse nas margens do rio Eufrates. Mano, ele está em Jerusalém. Aí a Bíblia diz assim, no versículo de baixo, e eu fui. Só que esse eu fui, é longe, meu irmão. Ele foi, ele saiu de Jerusalém para lá, são 3 meses de viagem, dá quase 1000 quilômetros a pé, meu irmão. Aí a Bíblia diz, e ele voltou, né? Aí depois de um tempo, Deus disse, volta lá e desenterra o cinto. Aí embaixo, eu fui. As próprias muralhas de Jericó, a gente pensa assim que é uma coisa rapidinho ali. Passava 2 carroças, era mais largo que dessa aqui, ó. Basicamente ela deu 4.000 quilômetros. Ela não dava uns 900 quilômetros para ir. Exatamente, foi 2 vezes. 4.000 quilômetros a pé. Não, é interessante. E eu fui. Esse eu fui. É simples assim. Foi rapidinho. Você quer ver outra coisa que é tremenda, irmão? A gente lê, mas não é que a gente lê, mas não cai a ficha. Deus apareceu para Noé, certo? Olha, a desgraça desse povo que chegou até mim, para mim não dá mais, ó, vou acabar com tudo. Separa aí, já deu a ordem para ele fazer o projeto da arca e tal. Quando é que ele foi falar com Noé de novo, irmão? Depois que ele já saiu da arca. 100 anos depois.
Eu fico imaginando ele construindo, lá, depois de 50 anos já construindo a arca. Ô pai, o senhor tem certeza que foi Deus mesmo que apareceu? Era, meu filho. Mas quantas vezes ele apareceu para o senhor depois daquela? Não, filho, só foi aquela vez. Mas ele disse que vai acontecer. Aí o crente, Deus tem que falar todo dia. Se não falar, Ah, se não falar, Ele esqueceu de mim. não é? vou botar ele no canto da parede. Não falar hoje. Tremendo, né? Vamos mais um pouquinho para frente aqui. Um pouquinho mais para frente já vai chegar aqui onde eu queria aqui, que é na homilética, na página 28, que é a próxima matéria nossa. Que eu já falei bastante coisa da homilética aqui, quando eu já estava falando da hermenêutica, eu já fui falando da homilética, né? Mas a homilética tem as suas características. Romanos 10, 13 e 15. Diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí, Carlos, essa aqui é boa para a missão, hein? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Essa versão é aqui antiga, tá? Coisas boas, coisas, né? Coisas. Então, a introdução. O que é homilética? É uma ciência cuja arte é a pregação. Espera aí, Taranto, mas não é igual hermenêutica? Não, presta atenção. Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar. Homilética é a arte e ciência também de pregar. É diferente. Tanto é que dar aula é uma coisa, pregar é outra. Ah, mas não é a mesma coisa? Olha, algumas questões são parecidas. Jesus não era pregador, sabe disso, né? Jesus era ensinador, ele era mestre, era rabi. Era do meu time, Jesus não era pregador. Mas toda pregação, irmãos, tem que ter ensino. Pregação boa é aquela que quando você acaba de pregar, rapaz, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Ensinou. Então, e Jesus, ele não é, eu estou dizendo que ele não era pregador, irmãos, mas, claro, a gente percebe, era Jesus, ele não entra nesse crivo, né? Mas ele era um ensinador, ele era mestre, né? Só que ele ensinava pregando, né, irmãos? Era um pregador porque quando ele chega lá no templo, em Mateus 21, ali foi uma pregação dando-lhe chicotada, né? Não nas pessoas, expulsando os animais ali, né? E vocês transformaram a casa do Pai num lugar de comércio, né? Então, Jesus era enfático. Tinha a mensagem dele que era assim mais... Você pode ver que quando a mensagem de Jesus era para não religiosos, era de um jeito. Agora, quando era para religioso casca grossa, a mensagem era outra. Para não religioso, também não era aquela mensagem, oi lindo! Não, assim não, isso aí não existe, né? A mensagem de Jesus era assim, ó, para não religioso, né? Para prostituta, para ex-leproso ou leproso que ia ser curado. Para a escória da sociedade era a seguinte, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Não se pega a lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas bota no velador para se iluminar a casa toda. Eis que vos mando como ovelhas no meio de lobo. Era aquela mensagem, né, de cuidado. Aí para religioso, meu irmão, raça de víbora, sepulcros caiados. Vocês fazem discípulos 10 vezes pior do que vocês. Vocês botam peso nos outros, nos seus empregados, nos seus discípulos, que vocês não podem carregar. Era assim. Hipócrita. Tem um monte de outra coisa que ele falava para esse pessoal. Então, na próxima aula, nós vamos entrar na homilética. Seria bom que você... Não, você já está trazendo, né? Nós vamos fazer mensagens. Primeiro eu vou passar para vocês os 4 tipos de mensagem. A mensagem textual, a mensagem mensagem textual, de temática, expositiva e de tópicos, né?
Então nós vamos fazer essas 4 tipos de mensagem e vamos ver se tem jeito da gente, pelo menos uns 5 minutinhos cada um, fazer aquela introdução, pelo menos só a introdução, porque a introdução é rápida, né? E falar os 3 pontos ali só para você ver mais ou menos como é que é. Ou a gente marca umas quinta-feira para ali no culto mesmo, né? Ou domingo à noite, né? Melhor ainda, vou dar essa... Domingo à noite com a igreja cheia, Santa Ceia, né, cara? Ó. Dá 5 minutos para cada. Então a diferença de homilética e hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar. Arte porque eu coloco a minha característica e ciência porque tem regras. E homilética é a arte e a ciência de pregar. Arte por quê? Porque eu também coloco... Já viu que cada pregador tem um jeito, né? Você coloca a tua característica. E é uma ciência porque também tem regras, tem leis a serem seguidas. Então, até a próxima aula, nós vamos terminando essa matéria. Próxima aula a gente continua.